Olá amigos, hoje estamos aqui para falar de avicultura, uma das atividades mais importantes do agronegócio brasileiro. Hoje estamos na propriedade da família Campos, localizado no município de Ubiratã, onde essa atividade vem crescendo e destacando a cada ano. Hoje vamos conhecer um pouco mais do manejo realizado, desde a chegada dos pintainhos até o momento de embarque. Então fique ligado e vem com a gente! Estamos aqui hoje com o avicultor e veterinário formado pela FAG, Marcos Jumes Campos. Trabalha atualmente com 2 aviários em pleno funcionamento e 2 em construção. Portanto, então, teremos um excelente bate-papo aqui sobre as práticas e técnicas utilizadas aqui na propriedade. Então, Marcos, quantos frangos vocês têm alojados hoje em dia? Hoje em dia a gente está alojando, varia um pouco de lote para lote, né? Mas geralmente a média está em 27.500 frangos por aviário. Qual é o período de saída de um lote até o outro? Com o decorrer do tempo, conforme está o peso do frango e como que está o abatedor, varia um pouco, entre 44 dias, 47, 49 dias. Hoje caiu um pouco, acho que falta um pouco de frango no mercado, então hoje a gente está batendo 44 dias. Mas a média normal é de 47 dias. E quantos dias se tem de vazio sanitário? E quais os cuidados que devemos tomar antes da chegada dos pintainhos até o aviário? Hoje o vazio sanitário está numa média de 20 a 23 dias. É importante esse vazio para a gente estar conseguindo fazer a desinfecção de todo o lote. A gente tem que ter uns cuidados, soprar o aviário. Então saiu retirado dos frangos, a primeira coisa que a gente faz é a gente passar a chama de fogo dentro do aviário para estar queimando essas penas. Depois a gente bate esse aviário para estar triturando a cama. Como no inverno há uma umidade, então ela fica uma crosta em cima da cama. Então a gente bate essa cama para ela estar secando. Aí depois que a gente bate, a gente entra daí com sopradores, que seriam para retirar o máximo de materiais orgânicos que está nas instalações. Depois que a gente varreu todo esse aviário, a gente lava os exaustores lá no fundo e a gente bate uma água aqui no cooler. A partir disso daí, a gente aplica um formol, ele fica aí durante 24 horas fechado para o formol fazer efeito dentro do aviário, para estar combatendo algumas bactérias ali dentro. E depois vem os frangos aí. E essa bactéria, poderia citar algum exemplo? É a salmonela. Então, para a gente estar tentando combater essa salmonela nesses aviários, a gente está utilizando o cal. O cal ele controla um pouco o pH da cama. Então, evita de você não ter a presença da salmonela dentro do aviário. A gente utiliza cal e daí a gente pega dentro do aviário, nas paredes do aviário, a gente retira a cama e pinta totalmente de cal em volta, nas muretas, para estar evitando a salmonela ali. Aí depois que a gente joga o cal, a gente joga 58 sacos de primeira leva, depois a gente passa o espalhador de novo e dá mais outra jogada de cal em cima. Aí para depois receber os pintainhos aí. Nós queríamos saber um pouco mais qual que é a média de frangos produzida em quilos aqui na propriedade por frango e o total? Então vai variar um pouco do frango que a gente vem, né? Se é AP, se é Cobb Slow, Cobb Fast, mas mais ou menos a gente sempre pega Cobb Slow. Então a gente está numa média aí de 3,2 kg, 3,300 por frango. Em lote aí vai dar 84 toneladas, 85 toneladas de carne por aviário. E nesses lotes aí, qual que são as perdas em média aí, Marcos? O que acontece? Varia um pouco também. Se a gente pegar ovo de cama, a gente tem um desperdício um pouco maior, né? Uma mortalidade maior de frango.
Quando você se pega daí o ovo que não é de cama, então você tem uma mortalidade menor. Mas uma média aí de 400 a 500 frangos mais ou menos a gente perde num ciclo aí de 47 dias. E aproximadamente aí, qual que é a rentabilidade que vocês conseguem aí por frango e também no total dessa produção ao final desse ciclo? Vamos falar do ano passado, porque esse ano não se fechou ainda, né? Mas o ano passado nós tivemos uma média aí de R$ 1,07 mais ou menos por cabeça de frango entregue durante o ano inteiro. Uma rentabilidade boa. A altitude do aviário, que ela causa uma certa diferença nessa questão? Até mesmo quando a gente foi construir, a gente queria construir o aviário num lugar, numa terra não muito boa como essa daqui. Essa aqui já é uma terra plana um pouco mais alta, né? Até os técnicos falaram para nós que era melhor a gente fazer no lugar onde que é alto. Em altitude a gente tem uma maior circulação de vento, a gente tem pouca umidade. Então se você faz um aviário, digamos, numa terra baixa, então a gente tem menos temperatura, então um aviário vai ser mais frio. Um aviário mais úmido, você vai ter uma cama mais úmida. E eu acredito que você vai ter uma perda um pouco maior em peso de frango em lugares mais baixos. Isso. Quais são as maiores dificuldades que você, como avicultor, encontra nesse tipo de produção? Mão de obra, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Outra dificuldade grande é energia, que já não parte tanto para mão de obra, mas sim custo. Então o nosso custo de energia é muito alto. E outro custo que prejudica um pouco nós é o aquecimento dos aviários, que daí a gente usa o pellet. Hoje o pellet está muito caro em toneladas, né? Então acho que essas daí seriam a maior dificuldade nossa aí na avicultura hoje. Seriam as três principais, eu acho. Vocês utilizam aqui para fazer o aquecimento dos pintainhos na época do inverno e do verão? Na época do verão é mais tranquilo. Esse aqui é o forno, né, que a gente ajuda a controlar a temperatura dos frangos aí. O frango aí no seu primeiro dia, depende muito do frango, qual tipo de frango você pega, né? Geralmente a gente usa em 33 graus dentro do pinteiro. E daí pra gente ter essa temperatura ideal, a gente tem uma matéria-prima ideal que seria o pellet, né? Que a gente consegue ter uma temperatura homogênea dentro do aviário. Antigamente a gente usava lenha, então lenha tem um pico muito alto de temperatura, só que ela vai diminuindo. O pellet não. O pellet você sempre mantém aquela temperatura ideal dentro do pinteiro. Qual o prejudicial pode ser a mudança brusca de temperatura dos pintainhos? Então, se a gente não tiver um controle ideal dessa temperatura, a gente tem perda de peso, o frango começa a não ter uma conversão ideal. A gente pode até ter perda de frango morto, porque ele não se alimenta e ele fica parado, fica quietinho ali, não bebe água, não come, então esse frango vai ser um descarte. Ele vai ficando para trás em comparação com os outros, né? Então a gente tem conversão, pode ocasionar morte no frango se você não tiver uma temperatura ideal. E vai ocasionando outras doenças daí no lote. Quais doenças que mais aparecem durante o ciclo? A gente já está com 1 ano e meio mais ou menos que a gente não tem nenhum tipo de manifestação de doença dentro do nosso lote. Mas o que a gente vê é artrite, com a umidade da cama um pouco alta a gente tem artrite, a gente tem aero, que prejudica os sacos aéreos dos frangos, né? E daí a gente tem que entrar com antibióticos em casos mais graves, né? Eu acho que essas seriam as doenças que ocasionam um pouco mais. Quando ocorrem essas doenças, vocês têm alguma medida assim já para tomar ou é cooperativa mesmo aqui?
Então, assim, nessa parte aí de antibiótico, eu aciono o técnico vem ter a propriedade e a gente procura saber o que está ocasionando doença dentro do lote, né? Certo. Se é uma artrite, se é um aero ou qualquer outro tipo de infecção que dá dentro do aviário, né? Então, daí o técnico vem, a gente faz a parte patológica ali, ele vê para ver o que está ocasionando e em extremo caso a gente entra com antibiótico, mas em último caso mesmo, quando a gente não tem mais o que fazer nesses frangos. Ultimamente, a União Europeia ela proibiu o uso de antibióticos na produção de aves. Isso vem acarreando por causa de superbactérias, criando superbactérias que infectam pessoas. Eu, como veterinário e como farmacêutico também, por estudar um pouco a parte de farmacologia, eu acho que é muito difícil a gente conseguir cessar o uso restrito de antibiótico. Vamos supor que você pega um frango aí com 20 dias, pega uma infecção dentro do seu lote. Você vai perder 27 mil aves, você vai perder 30 mil aves dentro do seu lote por causa do uso restrito de antibiótico. Se você usa o antibiótico de maneira correta, o antibiótico ideal, a concentração de miligrama por quilograma de frango, eu acho que é muito difícil a gente tentar parar com antibiótico, né? E a questão de bactéria, superbactéria, isso aí é o uso inadequado de antibiótico. Quando você tem o uso adequado de antibiótico, a gente consegue ter tranquilo. E daí o pessoal fala muito de usar um antibiótico, a carne vai com antibiótico para consumo humano. Aqui no nosso condomínio aqui, quando a gente usa antibiótico, a gente tem uma carência. Os veterinários ou os farmacêuticos fazem para saber até o limite que esse antibiótico fica na carne do frango. Sobre a alimentação dos frangos, como é feita a ração? Bem, a ração de frango, a nossa cooperativa aqui é a Coagru, que é uma união entre a Copacol e a Coagru, se formou a Unitar, né? Então a ração ela já vem pronta, é uma ração, antigamente era uma ração farelada, hoje é uma ração peletizada. Eu não sei quais são os ingredientes que vêm na ração, mas o princípio da ração é soja, milho, vem os premix, os macros, os microminerais, proteína, farinha de carne, mais ou menos nesse balanço aí. Já experimentou utilizar alguma outra ração? Qual que foi o resultado? Uma diferença, o ano passado a gente trabalhava com ração farelada, né? E daí a gente passou agora a ração peletizada. Na minha opinião, a ração peletizada você consegue ter uma maior conversão alimentar, você tem menos desperdício, porque dentro do pratinho, como ela é peletizada, então o frango vai na ração peletizada e pega e come. E na farelada, ele vai ciscando essa ração para tentar pegar os grãozinhos maiores, né? Então há um desperdício dentro do aviário. Com a ração peletizada, nós tivemos uma maior conversão, uma maior ganho de peso e uma maior rentabilidade por frango. Qual é o período que os frangos ficam sem ração antes da retirada do lote? A cooperativa, ela avisa nós quando vai ser a retirada dos frangos, o horário do frango. Então a gente levanta a linha de ração 7 horas antes do frango sair. Então vamos supor lá, o frango vai sair 7 horas da manhã, meia-noite eu venho e corto a ração. Então tem que ter esse vazio aí de ração durante 7 horas. Para fazer recolha do frango e levar para o abatedor. Existe alguma raça de frango que ganha mais peso do que a outra? A gente já trabalhou com algumas raças aqui no aviário e o que a gente deu para perceber que o frango que tem maior peso é o AP. Porém, a conversão dele já não é tão baixa como o slow. Então, só que o AP pesa bem mais. A gente já chegou a tirar aí frango com 3,7 kg de média por aviário com esse frango AP. O slow a gente tira uma média aí de 3,2 kg, 3,250, mais ou menos isso daí, mas o AP ele pesa bem mais. Um setor que gera aproximadamente 3,5 milhões de emprego, uma das commodities mais exportadas no último ano no Brasil.
Tudo isso é avicultura. E hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa atividade bem realizada pelo Marcos e a sua família aqui na propriedade. Em nome da equipe Agrobira, gostaria de agradecer o Marcos por ter aberto a porta da propriedade e nos ter recebido tão bem. Fica aqui o nosso obrigado. E também ao Eric por nos ajudar em mais um trabalho. Um forte abraço e até mais!